Olá, como vai? Nesta aula definiremos o fatorial de um natural e analisaremos situações que envolvem contagem. Na matemática, a expressão 4, acompanhado de um ponto de exclamação, lê-se 4 fatorial, representa um produto. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vale 24. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 6. Observe que 4 fatorial, dividido por 4, resulta 3 fatorial. 2 fatorial, 2 vezes 1, 2. E 2 fatorial também pode ser obtido tomando-se o 3 fatorial e dividindo-se por 3. Bem, que valor definir para 1 fatorial, já que aqui não temos um produto? Vamos seguir essa mesma lei. Pegamos o anterior e dividimos por ele. Pegamos o fatorial do anterior e dividimos por ele. 2 fatorial sobre 2, 2 sobre 2, e resulta para 1 fatorial o valor 1. 0 fatorial. Vamos pegar o anterior, o fatorial do anterior, e dividir por ele. 1 fatorial sobre 1. 1 sobre 1. E observe, é bastante interessante isso, que 0 fatorial não é 0. 0 fatorial é 1. Matematicamente, define-se o fatorial da seguinte maneira. 0 fatorial é igual a 1. N fatorial representa o produto de n por n menos 1 fatorial para qualquer n pertencente aos naturais, excluído o 0. 7 fatorial, portanto, seguindo essa lei, é 7 vezes 6 fatorial. Pode ser entendido ainda como 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E se você for desenvolvendo, vai ter 7 vezes 6 vezes 5 até 1. Observe este exemplo. 7 fatorial sobre 5 fatorial. É necessário desenvolver o 7 até o 1 e o 5 até o 1? Não. Basta desenvolver o maior, que é o 7, até o menor, que é o 5. Resulta então 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. Simplificando, temos 7 vezes 6, 42. Muito parecido com o anterior, só que literal. N fatorial sobre n menos 2 fatorial. Vamos proceder da mesma maneira. Vamos desenvolver o maior, que é o n fatorial, até o menor, n menos 2 fatorial. Desenvolvendo o n fatorial, como fica? N vezes n menos 1 vezes n menos 2. Paramos aqui e aqui você coloca o fatorial. Simplificando, n menos 2 fatorial com n menos 2 fatorial resulta n vezes n menos 1. Vamos para um último exemplo. Temos que simplificar a expressão 7 fatorial menos 6 fatorial sobre 5 fatorial. Aqui, para eliminarmos, para você poder simplificar o 5 fatorial do denominador, é necessário que você desenvolva tanto o 7 como o 6. Desenvolvendo, temos 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Desenvolvendo 6 fatorial, 6 vezes 5 fatorial. E aqui podemos simplificar. Vai resultar 7 vezes 6, 42, menos 6, 36. Vamos admitir que você resolva sair para uma festa e precise escolher que roupa usar. Separa 2 calças e 3 camisas que considera próprios para a ocasião. De quantas maneiras diferentes você consegue se vestir? Quantos conjuntos você pode formar? Cada calça forma 3 conjuntos, um com cada camisa. Como são 2 calças, temos 2 vezes 3, 6 conjuntos. Se você dispõe ainda de 2 pares de calçados, o número ainda vai ficar multiplicado por 2. 2 calças, 3 camisas, 2 pares de calçados. 2 vezes 3 vezes 2, 12 maneiras diferentes de se vestir. Na matemática, situações como essa são tratadas na análise combinatória. E embora vamos ver uma série de técnicas para que você aprenda a fazer essas contagens, existem situações nos últimos vestibulares que não usam nenhuma das técnicas. Imagine o caso de um saque de R$100 num caixa eletrônico.
De quantas formas diferentes a máquina pode efetuar o pagamento, admitindo que só existam notas de 5 e de 10? Vamos fazer a contagem pelo número de notas de 10. Uma de 10 e o restante de 5. São 18, mas na verdade você nem precisa se preocupar com isso. Segundo caso, 2 de 10 e o resto de 5. Terceiro caso, 10 de 10 e o resto de 5. Bom, até onde isso vai? 10 notas de 10, décimo caso, e nenhuma de 5. E ainda temos um 11º caso, que seria o quê? Nenhuma nota de 10 e todas de 5. No caso, 20 notas de 5. Em uma situação de contagem, existem casos em que a ordem importa e casos em que a ordem não importa. É fundamental que você identifique essa característica. Imagine que vamos fazer o sorteio de 2 prêmios diferentes, um carro e uma bicicleta, entre 10 pessoas. Vamos sortear inicialmente o carro. Quantos possíveis ganhadores? 10, qualquer uma das pessoas presentes. Sorteado o carro, vamos ao sorteio da bicicleta. Quantos possíveis ganhadores para essa bicicleta? 9, qualquer um das outras pessoas presentes. Portanto, temos 10 vezes 9, 90 possíveis duplas de ganhadores. Note que nesse caso a ordem importa. Nelson ganhar o carro e Marlene a bicicleta é um caso diferente do que Marlene ganhar o carro e Nelson a bicicleta. Devemos considerar 2 situações diferentes, pois aqui a ordem importa. Mas e se tivéssemos prêmios iguais? 2 carros, por exemplo. Será que Nelson ganhar o primeiro e Marlene o segundo prêmio é um caso diferente de Nelson ganhar o segundo e Marlene o primeiro prêmio? Não. Neste caso, a ordem não importa. Prêmios iguais, a ordem não importa. Devemos considerar como uma única situação. Observe na tela. Não temos mais 90 duplas possíveis, e sim a metade. 10 vezes 9 sobre 2. 45 possíveis duplas de ganhadores. Na análise combinatória, situações em que a ordem importa são chamadas de arranjos. Vejamos alguns exemplos de arranjos. Acompanhe. Num ônibus ficaram vagos 5 lugares e há 7 pessoas em pé, dentre elas uma gestante. Por educação, um dos lugares vagos foi cedido à senhora gestante. E o exercício quer saber de quantos modos diferentes os outros 6 passageiros podem ocupar os demais lugares vagos, ficando, obviamente, 2 em pé. Bom, gente, nós temos aqui 4 lugares e 6 pessoas em pé. A senhora gestante já ocupou um dos lugares. O exercício quer saber de quantos modos os demais lugares vagos podem ser ocupados. Vamos imaginar o primeiro banco. Esse banco pode ser ocupado por quantas pessoas? Qualquer uma das 6 pessoas que está de pé. Então nós temos 6 possibilidades. Admita que uma dessas pessoas se sente. Vamos ao segundo banco. Quantas possibilidades? Qualquer uma das 5 pessoas que está de pé. Uma delas se senta, sobram ainda 2 bancos vazios. Esse terceiro banco pode ocupar quantos lugares? Pode ser ocupado por quantas pessoas? Qualquer uma das 4 que está de pé. E, finalmente, o último banco pode ser ocupado por qualquer uma das 3 pessoas que está de pé. Bom, gente, aqui temos então o arranjo de 6 pessoas em grupos de 4. A ordem, nesse caso, importa. E resulta o produto de 6 por 5 por 4 por 3, 360 modos de dispor essas pessoas, essas 6 pessoas nesses 4 bancos. Pode-se ainda calcular o número de arranjos através da seguinte expressão. Acompanhe na tela. Arranjo de n elementos tomados k a k é dado pela expressão, pela razão entre n fatorial e n menos k fatorial. E se ao invés de 7 pessoas, tivéssemos 5 pessoas? Ninguém ficaria em pé. De quantos modos diferentes poderíamos acomodar essas 5 pessoas nos 5 lugares? Acompanhe na tela.
Bom, para o primeiro banco nós temos 5 possibilidades, qualquer uma das 5 pessoas. Para o segundo banco, 4 possibilidades, já que uma pessoa já ocupou um dos bancos. Para o terceiro banco, 3 possibilidades. Para o segundo, 2 possibilidades. E a pessoa que está de pé vai ocupar o último banco que está livre. Portanto, o número de possibilidades é dado pelo produto 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é um produtório conhecido, 5 fatorial. Arranjos como esses são chamados de permutações. São sempre os mesmos elementos, mudando-se apenas a ordem. A permutação de 5 resulta 5 fatorial. A permutação de n elementos distintos resulta n fatorial. Vejamos mais um caso importante de permutação. Um casal e seus 3 filhos devem sentar-se lado a lado para serem fotografados. Se o casal não quer ser separado, de quantos modos diferentes pode o fotógrafo acomodar a família para uma foto? Você tem o casal e os seus 3 filhos. No entanto, o casal quer permanecer juntos. Tudo se passa como se fossem quantos elementos? Os 3 filhos e o casal. Portanto, devemos permutar 4 elementos. O que pode acontecer ainda? O casal pode permutar entre eles. O marido pode ficar à direita ou à esquerda. Serão 2 fotos distintas. Acompanhe na tela. Temos a permutação de 4 elementos, vezes a permutação de 2, a permutação entre o casal. Resulta 4 fatorial vezes 2 fatorial. 24 vezes 2, 48 fotos diferentes, 48 modos do fotógrafo acomodar a família para a foto. Na nossa próxima aula, veremos situações de contagem onde a ordem não importa. Ótimos estudos e até a nossa próxima aula.